Bom dia a todos. Vamos fechar os olhos, agradecer ao Senhor Jesus, agradecer a Deus por esse momento, pela Maria Luísa que vai falar hoje pra gente, que possamos receber essa paz em nossos corações, levar para nossos lares, abençoar nossa família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Bom dia a todos, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Vamos mais uma vez, aqui nessa casa, com grande alegria, de participarmos do dia a dia. E então quero trazer para vocês uma mensagem assim uma mensagem simples, mas de uma capacidade que nos transporta para os pensamentos que nós precisamos estar munidos nos dias de hoje. Então eu trouxe para vocês uma passagem de Jesus há mais de 2000 anos lá na Galileia, quando ele começou o seu ministério. E é Amélia Rodrigues que nos traz, através do livro Primícias do Reino, pela psicografia de Divaldo. É uma passagem muito bonita que quem frequenta, está acostumado, já conhece ela. Então a Amélia Rodrigues, ela é uma poetisa, então ela tem uma maneira assim tão majestosa de colocar, que quando a gente começa a ler as mensagens dela, a gente se transporta para dentro da história. Quando a gente nota, parece que a gente é um espectador que está ali ouvindo, porque ela coloca tão bem colocado, ela descreve os lugares com tanta naturalidade, que a gente se sente parte daquela história, É uma coisa muito bonita que acontece, a gente foca aquilo ali como se a gente estivesse ali perto, participando daquele evento, daquela passagem. Então, ela começa de uma certa forma. Aquela cidadezinha pequena, perdida na imensidão do cosmos, uma cidade bucólica, de poucos moradores. O seu casario era baixo, construído sistema à moda da época. Era um lugar tão maravilhoso que todas as pessoas se sentiam bem. Ela descreve que a paisagem era tão linda, repleta de tamareiras enormes, as parreiras de uva enfeitando o ambiente, as figueiras antigas, dava beleza naquele lugar. Um lado a cidadezinha, o outro lado o lago de Genezaré. E lá no fundo ela nos descreve uma paisagem muito suntuosa de enormes montanhas nuas, E ao sobe dessa montanha parecia que tinha um tapete de flores silvestre enfeitando o ambiente. E nesse lugar maravilhoso de tranquilidade imensa, os córregos, ela diz arroio, Os córregos pequenos corriam alegremente formando cascatinhas barulhentas. Assim era a pequena cidade de Cafarnaum. E nessa cidade morava Simão Pedro. Morando ali, Simão Pedro acho que nunca havia saído daquele lugar, porque a sua profissão era pescador e ele tinha essa profissão já dos antepassados, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Então veio de família, e eu acho que todos moravam naquela mesma casa. A casa de Pedro, a moda antiga, ela descreve assim com exatidão que era feita daquele barro de argila, e a cobertura era de samambá, desse
das palmeiras, que hoje nós falamos sapé, né? Então todas as casas, porque deveria ter muita palmeira nessas regiões. Então nessa pequena cidade morava Pedro, não bem dentro da cidade, um pouquinho do lado, mais perto do lago. E aquele lago, de suas águas piscosas, que eram os pescadores, muitos pescadores tiravam daquele lago, que era uma parte de mar, que ele entrava ali, o seu sustento para as suas famílias, porque eles viviam do pescado, né? E Pedro amava aquela cidade intensamente, porque ali era o seu lugar. E todas as pessoas que moravam naquela cidadezinha eram felizes, porque eles se contentavam com o que eles tinham. Eles não procuravam aquilo que eles não podiam ter. Eles eram felizes com o que eles tinham e não se lamentavam pelo que eles não podiam ter, né? Então, mas de repente, a paisagem dessa cidade muda. Porque ele chega de mansinho, sem ninguém saber de onde ele surgira e de onde ele viera. Ele chega à beira de Pedro, chega perto de Pedro primeiro e faz o convite: vinde a mim a ser pescadores, ser pescador de alma. E como ele fez esse convite a Pedro, ele fez para os outros apóstolos também. Mas parece que já havia uma sintonia, uma analogia entre eles, que ninguém recusou esse convite. Quem era este homem que bastava olhar para as pessoas e convidá-la, que elas iam, acompanhavam sem relutância nenhuma? E ele convida Pedro para ser pescador de alma. O primeiro milagre que ele faz é com a sogra de Pedro, que estava muito doente, acamada, com uma febre muito alta, né, há dias. E ele entra na casa de Pedro e coloca a mão na testa da sogra de Pedro, e minutos após a febre passa e daqui a pouco ela já está em pé, né, boa, como se não tivesse estado doente, já na lide da casa, ajudando nos trabalhos da casa. O segundo milagre que Jesus fizera foi um leproso que estava nas cercanias da cidade, muito triste, porque a sua família estava ali, mas ele fora expurgado, ele fora mandado embora, porque naquela época quem contraía a lepra não podia mais fazer parte nem da sociedade, nem do convívio da sua família. Tinha que ser isolado, era dado como morto, tinha que ser isolado para o vale dos leprosos. E Jesus vai e cura este leproso e diz para ele: vá até o sacerdote e mostre a sua epiderme, que está limpa, não tem nem sinal da doença, para que você seja reintegrado novamente no seio da sua família e dos seus convívios. Mas guarde de não falar isso com ninguém. Ele recomendara que não era para ele comentar o que era ele que havia feito aquele milagre, né? Mas que não conta para ninguém. A notícia parou como um rastro de pólvora. A notícia se espalhou como um relâmpago nos céus. E começa a chegar pessoas adorando a Jesus. E no terceiro dia, conta-nos Amélia Rodrigues, que era mês de maio, um tempo quente de sol escaldante, como nossos dias de hoje, né? Que fazia muito calor, era mês de maio, talvez maio lá nessa região é verão, né? E Jesus pede para Pedro que Pedro ceda a sua casa para ele começar o ministério dele ali. E Pedro, contentamente, num regozijo tamanho, imediatamente cede a sua casa. E logo pela manhã começa a chegar gente. E a casa de Pedro vai ficando apinhoada de gente, o dia inteiro. E lá na cidade havia um paralítico. Eu não sei se ele era paralítico de nascença ou ele ficara paralítico depois. Sei que há muito todos que conheceram ele já paralítico na sua enxerga,
né, nos sofrimentos do humano, né, que a doença nos traz. E esse paralítico, quando ouvira falar de Jesus, colocar em sua mente: eu preciso ter com este homem, porque eu sei que ele vai me curar. Mas como ele se locomover? Que ele vivia numa cama sem se mexer, sem nada. Ele pediria a amigos para levá-lo. E ele encontrou amigos que o levassem, em 4, né, carregando uma cama imensa, uma cama de madeira, né? E as curas estavam acontecendo, e entre uma e outra, Jesus falava do reino do Pai, das primícias do reino do Pai. Ensinava, porque era para isso que ele tinha vindo, para arrebanhar as suas ovelhas. E ele falava, explicava a todos, né, numa magestria maravilhosa, porque ele era uma pessoa que bastava olhar para ele, as pessoas já se cativavam, de uma beleza infinita, de um olhar profundo que tocava a todos os corações. Então, já passava do meio-dia, já ia chegando à tarde. De repente, naquele tumulto de gente, para um tanto que saía lá de dentro, entrava outro macote de pessoas. Então não parava nunca, não tinha lugar, porque para 2 que saíam, entrava 4, né? E de repente escuta-se um barulho, algo diferente. É esse paralítico que chega, seus amigos o trazendo, né, naquela cama, mas quando chega na porta, a cama não entra. Como fazer? E ele queria entrar, mas ele não podia andar. Não tinha jeito, porque tinha muitas pessoas, não davam caminho para ele entrar. E nem a cama também, a enxerga dele, conseguia entrar por aquela porta. Aí eles deram a volta pelo fundo da casa de Pedro e tinha uma escada, um tipo de uma varanda, com certeza, né, onde eles cuidavam dos peixes e tudo. Eles subiram com essa cama até essa varanda, colocaram ele, como se diz assim, talvez no colchão dele, né, vamos se dizer, e amarraram as 4 pontas, e um subiu na casa de Pedro e arrancara as folhas de palmeira que já estava ressequida pelo tempo, entre uma travessa e outra, fizeram um buraco e eles pegaram e colocaram ele por aquele buraco e foram soltando a corda. E ele vem, e quando ele vai descendo, as pessoas vão se acotovelando e deixando o lugar, espaço para que ele entre. E ele vem, fica bem em frente de Jesus. Jesus levanta daquele banco tosco ao qual ele estava sentado, quase o dia inteiro, né, porque já era de tarde. E Jesus se aproxima dele e olha em seus olhos e diz: Natanael ben Elias, tu crês que eu possa te curar? Ele olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu creio. E a minha vontade é, desde quando eu ouvi falar em seu nome, o meu pensamento foi só em ter contigo, porque eu sei, eu creio que tu podes me curar. E aí Natanael ben Elias se retrai e fala: vós me chamaste pelo meu nome, vós me conheceis? Porque eu não conheço. E Jesus diz mansamente para ele: eu te conheço, Natanael, há muito tempo, desde ontem eu te conheço. Porque o bom pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, cada uma pelo seu nome. E aí ele diz: teus pecados te são perdoados. Levanta-te e anda. Quando ele diz teus pecados são perdoados, os fariseus que estavam por ali, né, os hipócritas que estavam ali apenas para sondar, os curiosos que estavam ali apenas para ver, né, o que se passava, murmuraram contra ele e disseram com raiva: quem é este homem
que além de curar, ainda diz que perdoa pecados. E Jesus, na acústica do seu pensamento, ele ouve o comentário e diz: tanto faz eu dizer para ele, teus pecados estão perdoados, ou como eu dizer para ele, levanta-te e anda. Porque se ele diz levanta e anda, ele havia perdoado os pecados, né? E aí então ele pega na mão de Natanael e diz: levanta-te, pegue a tua cama e vá para a tua casa. E aí o tempo, e Natanael e Elias, naquela alegria, meio trôpego, né, com medo de ficar em pé, vai até que pelas mãos de Jesus ele consegue ficar em pé, e ele se apruma e ele começa a dar passos assim, né, meio cambaleante, até que ele se firma, e Jesus diz: vá, e pegue sua cama e vá para a sua casa. E ele junta aquela enxerga dele que estava ali no chão, e ele sai pulando de alegria, dando hosanas ao Mestre pela sua volta à vida normal, né? Aí o tempo passa, a noite já se aproxima, e Pedro e as pessoas não diminuem, só chegando cada vez mais gente. Aí Pedro olha em Jesus e nota o cansaço de Jesus, porque foi o dia inteiro naquele calor imenso, naquela casa abafada. Ele nota que Jesus está exausto. Aí ele se posta no meio da casa e diz: parou, chega, hoje o mestre não atende mais ninguém, porque ele já está muito cansado, todos para fora. E ele tinha autoridade porque a casa era dele, né? Então o pessoal começou a sair, e Pedro se aproxima de Jesus, mansamente pega na sua mão e cinge a sua cintura e sai com ele para fora, e começam os dois a andar pela praia, né? Que as espumas como rendas esparramando na praia, eles andando pelas águas para se refrescarem. E eles andam um bom trecho até eles chegarem embaixo de uma frondosa árvore muito antiga, que as suas raízes já estavam tudo fora, e os pescadores se reuniam embaixo dessa árvore, né, nos momentos de conversação, antes deles irem para a lide, eles se reuniam ali e sentavam naquelas raízes. Então Jesus senta numa raiz e Pedro senta na outra. E Pedro tagarelando sempre, comentando todas as passagens do dia, né? Não parava de falar. E Jesus meditando, olhando para o lago, que a luz do luar já se batia nas suas águas, refletindo a luz em seu rosto. E Pedro nota, né, que só ele fala. Aí ele liga o desconfiômetro dele, para também de falar e começa a meditar. Aí ele começa a olhar para o mestre e diz: como o Rabi é bonito, como ele é lindo. Eu nunca vira alguém de uma beleza tão profunda como ele. Começa a analisar a Jesus e admirar a Jesus, e cada vez ficando mais apaixonado por aquele homem que trouxera tanta maravilha para eles. E aí ele fica quieto, mas de repente ele olha nos olhos de Jesus, ele vê que Jesus está chorando, né? E Jesus começa a chorar. E ele diz assim: mestre, estás chorando? Talvez seja de alegria, porque o dia hoje foi repleto de coisas boas. Quantas pessoas foram curadas? Quanta mensagem do reino do Pai vos deixastes para nós? E Jesus tristemente fala: Pedro, Simão Pedro, eu choro por eles e por você também. Aí ele disse: mas por que, mestre, que vós choram por nós? Ele disse: porque vocês ainda não entendem que o Filho do Homem veio para curar as almas e não somente os corpos. E todas essas pessoas que foram curadas hoje, Pedro, poucas vão curar o espírito, poucas vão ficar alegres como uma criança que ganha um brinquedo que há muito tempo queria,
por receber a sua saúde de volta, mas não pensa em mudar um ponto nas suas maneiras de vida. Não pensa que os seus erros é que levaram-no a ficar doente, porque quando o espírito adoece, o corpo também adoece. E eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância, a vida do Espírito, que ele quis dizer, né? Ele veio trazer a mensagem do Mestre, a mensagem do Pai, para que todos se reabilitassem dos erros passados e voltassem. Mas ele diz: você sabe aonde está Natanael ben Elias neste momento? Natanael ben Elias está lá na taverna, comemorando com seus truculentos amigos a volta à vida normal. Está lá se embebedando entre músicas estridentes e mulheres que vendem o prazer da vida, dizendo que agora ele vai aproveitar todos os momentos que ele passara na enxerga, sem poder se movimentar, que agora ele está livre, ele está livre. Ele não pensa que ele está cometendo, Simão Pedro, o mesmo erro que o levara ao estado em que ele estava. Ele está indo pelo mesmo caminho. Ele não mudara. Eu o aconselhei para que fosse para a sua casa. Ao contrário, ele foi para a taverna. E lá, entre amigos e bebidas, ele está comemorando a sua volta ao estado normal. Enquanto ele deveria agradecer ao Pai por essa dádiva que ele recebeu, mas o espírito ainda está doente. E como Natanael ben Elias, muito vão adoecer novamente, porque se o espírito não ficar curado, com certeza o corpo também não fica, o corpo também adoece. E aí Pedro diz para ele assim: Senhor, por que disseste que nós não o entendemos? E aí eu vou ler aqui porque é extenso e eu não consegui decorar. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que me não podes entender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação das consciências humanas. É o Consolador prometido, né? E ele cumprir a sua promessa. Aí Pedro diz assim, né? E quando o Consolador chegar, os homens o receberão compreensivamente? Jesus disse: de início não, Pedro. Vai levar algum tempo para que as pessoas aceitem o Consolador prometido. Os métodos eficazes de curar e disciplinar, são severos e por isso mesmo indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudando sem cansaço e lentamente elaborando a era da paz, do amor e da alegria nos corações humanos. E assim, então, os séculos passam céleres através da ampulheta do tempo. E os momentos chegaram. O Consolador prometido está no meio de nós. Porque senão, hoje, nós aqui não estaríamos lembrando esse feito há mais de 2000 anos que se passara lá. E esse passagem, a luz e a paz. Falai em meu nome sem medo, e eu estarei convosco e não vos deixarei. Então, nós devemos estarmos aqui hoje nesse ambiente, nesse recinto de paz,
de tranquilidade, né? Nos dias de hoje, há mais de 2000 anos, em plena transição planetária, né? Que o nosso planeta tem que deixar de ser planeta de provas e expiação para passar para um mundo de regeneração, aonde essa felicidade e essa luz brilhará com maior intensidade. Então, e Jesus, por que falarmos em Jesus? Porque quando nós falamos em Jesus, nós trazemos para dentro de nós a certeza e a esperança de dias melhores. Nós não pensamos no nosso ambiente material. Nós buscamos a Jesus mais para a nossa transformação interior. E nossos momentos são chegados. E nós estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. Quem é este homem que chora pelos nossos pecados, que sofre por nós e que ainda até hoje ele faz o convite para nós? Quando aquele convite do vinde a mim lá na Galileia, ele estende a mão, ele está sempre nos chamando para que nós aproximemos. E ele estende a mão e diz: vinde, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Então, onde, caríssimos irmãos e irmãs, que nós vamos encontrar o repouso de nossas almas, se não for ao lado de Jesus, se não for ouvindo esse chamamento, esse vinde a mim que ele fez há mais de 2000 anos lá na Galileia? Então vamos volver o nosso pensamento, vamos meditar sobre esse vinde a mim, esse chamamento que ele nos chama com tanto amor, com tanta convicção, né? Para que nós cheguemos até ele. E ele nos diz que ele que alivia as nossas dores. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Muito obrigada a todos, muita paz a todos nós. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.